Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nosso batismo, o Senhor nos concedeu a graça da justificação ou graça da santificação. Um dos efeitos dessa graça é a nossa união real, verdadeira, com nosso Senhor Jesus Cristo, na graça do Espírito Santo. Vós sois a graça benfazeja que nos une ao Senhor. Estamos unidos a Jesus. Deveríamos cultivar como um ponto importante na nossa espiritualidade a convicção de que estamos unidos a Cristo Jesus. Estamos unidos a Cristo Jesus. A Igreja, templo de Deus, a divina Eucaristia, os sacramentos, enfim, a Igreja é a assembleia daqueles que se unem a Cristo pelo batismo, pela fé, pela crisma, pela divina Eucaristia. Concluímos a proclamação do Evangelho com a seguinte declaração: estavam no templo bendizendo a Deus. Não estavam no templo fofocando, não estavam no templo falando coisas inúteis. E aqui o apelo que eu faço, sempre faço, reiterado apelo: coloquemos o silêncio na nossa vida como algo essencial. Há muita conversa, não é? Em casa, na rua. Somos na igreja o que somos em casa. Precisamos aprender a cultivar o silêncio, repito, como condição para a adoração. Tanto que eu peço às pessoas, não me mandem mensagens inúteis no WhatsApp, porque eu não tenho tempo a perder. Não quero ser uma pessoa dispersa. O silêncio é a condição fundamental, repito, para que haja adoração. Segundo mistério glorioso, a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Ó Jesus Redentor nosso, nosso anelo e nosso amor, novo Rei dos novos tempos e dos seres Criador. Nosso prêmio no futuro, nosso gozo sois também. Sede sempre nossa glória pelos séculos. Amém. Celebramos hoje a ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus. São Leão Magno. Caríssimos filhos, os dias entre a ressurreição e a ascensão não foram passados na ociosidade. Pelo contrário, neles se confirmaram grandes sacramentos, grandes mistérios foram revelados. A providência de Deus esforçou-se por ensinar e insinuar não apenas aos olhos, mas também aos corações, que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo era tão real como o seu nascimento, paixão e morte. A ressurreição de Cristo era tão real como o seu nascimento, paixão e morte. Nós não fazemos aqui qualquer coisa, uma religião inventada. Não.
Temos uma religião fundamentada em nosso Senhor Jesus Cristo, transmitida pelos apóstolos, pela qual deram a vida. Em sequência, aconteceu o Evangelho, a primeira leitura. O livro dos Atos dos Apóstolos recapitula as ações e as palavras do ministério de Jesus. São ações e palavras atuais. As nossas ações permanecem no passado. A nossa palavra, o vento leva, mas as ações e as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo permanecem para sempre. Permanecem para sempre. Entregando-nos um fundamento insubstituível da grande missão. Então, no livro dos Atos dos Apóstolos, que nós acabamos de ouvir, ali se encontra o fundamento insubstituível da grande missão, da nossa missão. Diz o apóstolo, diz Lucas, na verdade, fiz meu relato a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia em que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo. O Senhor, segundo o Evangelho de Lucas 24:44, disse aos seus discípulos, e nos diz agora também, que a palavra de Jesus não permanece no passado, é para sempre. São estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Os arautos do Evangelho são testemunhas qualificadas pela experiência completa da paixão-morte de Jesus Cristo, mas, sobretudo, da ressurreição. Em Atos dos Apóstolos 1:3 diz, com provas incontestáveis. A ressurreição de Cristo é anunciada com provas incontestáveis. Nós somos arautos do Evangelho, proclamadores do Evangelho, e, portanto, devemos implorar ao Espírito Santo que nos conceda a graça, dirá o apóstolo Paulo, de experimentar a força da ressurreição de Cristo. A religião não é passatempo. Eu vejo, e às vezes com muita admiração, não é que eu peque porque eu gosto de bisbilhotar a vida alheia, mas as pessoas, quando chegam na igreja, muitas pessoas, nem se ajoelham, nem rezam, mas vão abraçar a outra e começam a falar alto como se eles estivessem no supermercado ou numa feira livre. Não edifica. Lhes digo que isso não edifica. E não converte. Os jovens, as crianças, nos olham. Essas coisas não edificam. Ah, mas eu já estou velho demais. O velho também se converte. A ascensão do Senhor não é um acontecimento preponderantemente aderente à história, exclusivamente acessível e compreensível em termos de um dado empírico. Então, não é somente isso ressuscitou, ascendeu aos céus, então os olhos, as mãos, é mais do que isso. É muito mais do que o tangível. Afirma o Evangelho. Dito isto, Jesus foi afastado à vista deles. Uma nuvem o ocultou a seus olhos. Qual é o ensinamento? Não é o que o sentido nos diz, que devemos simplesmente acreditar ou buscar a comprovação através dos sentidos. É ilusão. Foi afastado à vista deles e uma nuvem o ocultou a seus olhos.
mas não o ocultou aqui dentro, no coração. Uma religião pautada nos sentidos. Vou para aquela igreja, aquela missa, lá bate palmas, lá eu choro, lá é tanta coisa, tem luzes. Minha gente, isso não é religião. Desculpe, não é religião. Não é religião. A igreja católica, havia até regras sobre a luminosidade no templo. No século XIX, seria um escândalo ter uma igreja com tantas lâmpadas acesas dessa forma. Por que isso? Porque distrai. Às vezes nós buscamos a aparência e não a essência das coisas. A regra que vigora é a regra fidei, a regra da fé. Repito, dito isto, foi afastado à vista deles e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Como na transfiguração no Monte Tabor, mas o estar oculto aos nossos olhos não significa que ele não esteja presente. E aqui cabe outra admoestação. Muitos abandonam a fé cristã católica e vão atrás de religiões que dizem trazer mensagens do além, que dizem trazer coisas do outro mundo para cá, atrás de experiências fantasiosas. Este evento prefigurava a ascensão do Senhor Jesus. Isso é, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor era uma prefiguração da sua ascensão aos céus, que se relaciona com o seu retorno glorioso no fim dos tempos. Está em Atos 1, 11. Virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Mas enquanto isso não acontece, o Senhor Jesus vem a cada momento na nossa vida. Ele está aqui no meio de nós, queridos irmãos, na sua palavra, na sua oração. Daqui a alguns minutos, na divina Eucaristia, corpo, alma, sangue e divindade, Ele está no meio de nós. Ele está presente no meio de nós. A descrição do texto assume uma plasticidade tal que é impossível não imaginar, não se permitir envolver com as coisas que ouvimos e guardamos na memória afetiva do coração. Diz Lucas 24:50. Guardemos na nossa memória. Depois, Jesus levou os seus discípulos até Betânia. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. No gesto das mãos que abençoam, encontra-se expressa a relação duradoura de Jesus com seus discípulos e com o mundo. Jesus continua a nos abençoar, queridos irmãos. Jesus nos abençoa sempre. Ao partir, Ele vem para nos elevar acima de nós mesmos e abrir o mundo para Deus. Foi para os céus, Ele também nos eleva e abre o mundo para Deus. Por isso, os discípulos e nós, os discípulos, puderam alegrar-se quando voltaram de Betânia para casa. Também nós retornaremos para os nossos lares alegres, felizes, porque Jesus está entre nós e Ele nos abençoa. Pela fé sabemos que Jesus
abençoando, mantém suas mãos estendidas sobre nós, sobre cada um, sobre a senhora. Mantém as suas mãos estendidas sobre nós. Doutora Conceição, sobre a senhora. Queridos irmãos todos, a mão de Jesus se estende sobre cada um de nós. Mas isso não é força da mente, não. É fé. Não precisamos de outras doutrinas para acreditar nisso. Precisamos dobrar os nossos joelhos diante dele. Essa é a razão permanente da alegria cristã. A alegria cristã reside nesse ponto. Jesus, entre nós, nos abençoa sempre. E dirá o apóstolo Paulo, com bênçãos espirituais de toda sorte. Em termos análogos, afirmamos: a jornada de Jesus não termina em um nada absoluto, mas no coração daquele a quem o chama de Pai. A explanação do Evangelho atinge o ápice da cristologia ao expor que os discípulos ficaram prostrados diante dele. Em outras palavras, os discípulos o adoraram. Adoremos agora o Senhor Jesus. A igreja, o templo, é a casa onde os fiéis adoram o Senhor Jesus. Mais silêncio, mais adoração. Mais silêncio, mais adoração. Mais silêncio, mais adoração. Isso nos inspira a viver como os apóstolos. Um padre grego chamado Teofilacto, do segundo, terceiro século, dizia o seguinte: que possamos, ao imitá-los, ao imitar aos apóstolos, precisamos imitar os apóstolos, ao imitá-los em adoração a Jesus, levar uma vida sempre santa. Uma vida sempre santa. Isso requer exercício cotidiano. Na sexta-feira, eu fui fazer uma palestra na Faculdade de Teologia da Universidade Católica do Salvador, e os estudantes aflitíssimos: padre, por favor, envie os slides. Eu cheguei lá, eu disse: eu não tenho slide nenhum a ser enviado, mas vamos exercitar o silêncio e os ouvidos. O silêncio e os ouvidos. Como nós fazemos aqui, agora. É uma forma de oração. Levar uma vida sempre santa na presença de Deus, consagrada ao louvor de Deus. Uma vida consagrada ao louvor de Deus, a quem pertence toda a glória, as bênçãos e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Seria errôneo conjecturar que a ascensão do Senhor tratasse-ia de abandono da humanidade. Inclusive, muitas pessoas blasfemam, dizem: Jesus esqueceu deste mundo. Isso é uma blasfêmia tremenda, uma blasfêmia, pecado. Contudo, o Senhor atrai o olhar dos apóstolos e o nosso olhar para o céu. Olhemos para o céu, indicando-nos como percorrer o caminho da bem-aventurança durante esta vida terrena, uma vez que, segundo a carta aos Hebreus 13, 14, não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da cidade definitiva. No livro do Apocalipse 21, 2, João descreve a cidade definitiva, dizendo: vi também descer do céu
de junto de Deus, a cidade santa. Há tantas ideologias, propostas políticas. Nós construiremos a cidade ideal. Mentira, a cidade ideal que ele constrói é a cidade de corrupção, que não há homem santo neste mundo. Não acreditemos nos homens. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa. A cidade ideal é dom de Deus. Uma Jerusalém nova, como esposa que se enfeitou para seu marido. O Senhor permanece, não obstante a sua ascensão, na trama da nossa história. Podemos ouvi-lo, o Senhor nos fala, podemos ouvi-lo e tocá-lo na igreja, sobretudo mediante a sua palavra, que é a palavra de vida eterna, e os sacramentos. Concluindo, Jesus Cristo, cabeça da igreja, chefe da igreja, nos precedeu no reino glorioso do Pai, para que nós, membros de seu corpo, vivamos na esperança de estarmos um dia eternamente com Ele. Ou como nos ensinava o seráfico Pai São Francisco, é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que a Virgem Maria, cuja festa celebramos ontem, não é? Sinto muita alegria no meu coração, um consolo incomensurável. Que a Virgem Maria continue a derramar sobre todos nós as suas bênçãos, as suas preces, a sua assistência materna. Assim seja.